Magias usando o elemento água, magia aquática, magia das águas. E aí, gente, tudo bom? Tô gravando agora um vídeo pro YouTube para falar para vocês um pouco sobre uma prática de magia, né, que eu aprendi nessa minha caminhada bruxesca, né, nessa minha caminhada da bruxaria, um pouco sobre a prática de magia das águas, a magia usando o elemento água. Bom, se caso você está aqui, provavelmente você veio do meu vídeo de uma plataforma de vídeos curtos, né? Do TikTok, do Instagram, ou então dos shorts do YouTube, que eu também posto por aqui. Bom, aqui eu vou falar de uma maneira muito mais elaborada sobre as práticas de magia com água. Caso você gostar desse vídeo, deixe sua curtida, se inscreva no canal, comente o que você acha e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, vamos para o vídeo. Primeiramente, para a gente saber sobre questões de práticas de magia com água, é muito interessante a gente saber que essas práticas elas remontam a uma época muito antiga, vinda de povos mais antigos, povos principalmente milenares. Então, é uma magia milenar. Então, tem muito questão de conceitos folclóricos, conceitos históricos, entendeu? Principalmente conceitos que falam sobre uma questão de, por exemplo, você acreditar em espíritos aquáticos, de acreditar em espíritos de sereias, de cavalos marinhos mágicos, cavalos mágicos. Então, assim, entre outras coisas que também vocês vão estar percebendo se caso você de fato estudar sobre esse assunto. Isso é muito voltado para a crença da população daquela época, principalmente falando sobre as pessoas que moravam perto de lagoas, as pessoas que moravam perto de lugares que tinham bastante excedência de fontes de água, pântanos, rios, riachos. Então a gente está falando principalmente sobre essa galera, né? Então assim, lembrando que esse tipo de magia é um tipo de magia muito interessante, né? Uma magia elemental. E aqui na mesa tem vários elementos muito importantes que podem representar o elemento água. Como, por exemplo, um cajado, no qual vocês podem achar em riachos. Esse cajado, no caso, eu achei perto de uma fonte de água. Achei muito interessante utilizar nas minhas práticas de magia. E utilizei ele também para fazer meus feitiços. Então, eu utilizo ele como uma maneira de fazer minhas magias utilizando o elemento água ou então outros tipos de elementos. Também uma representação do elemento terra, né? Já que as árvores, né, elas advêm da terra. Nós temos aqui também presente um altar voltado para o elemento água dentro da minha prática de magia, né? Lá no meu altar tem um mini altar extra voltado para esse elemento em específico, né? Onde tem vários elementos dentro desse altar aqui, né? Principalmente aqui com relação a conchas, aqui tem basicamente uma estrela do mar, galhos, moedas, entende? Para trazer também essa questão da sorte, essa questão da prosperidade, também trabalhando dentro dessas questões desse meio. Aqui vocês podem perceber que há questões de conchas. As conchas que também representam a questão da comunicação, né? A questão da proteção. Afinal, a concha ela é como se fosse uma parte óssea que cria uma estrutura que protege o molusco. Entende? Então, é uma ótima também forma de utilizar para fazer magias também. Aqui nós temos uma estrela do mar, né? Nós temos aqui uma estrela do mar, onde está presente também os meus cristais, onde eu coloco os meus cristais aqui na abertura da estrela do mar. Nós temos aqui algumas pedras que eu peguei de um riacho também para colocar dentro do meu altar também. E aqui nós temos um livro falando sobre essas práticas de magia, né? Eu comentei um pouco com vocês nas redes vizinhas sobre este livro, criado pela magista Enwin Avalon. Basicamente, esse livro fala sobre práticas de magias com água, a bruxaria das águas, né? No caso, magia e histórias da tradição celta. Ou seja, estamos falando sobre os nossos amigos os nossos amigos do exterior, né? Dentro desse livro, a gente vai estar abordando sobre questões de tradição deles, também uma questão bastante folclórica. Aqui tem bastante exercícios, tanto de bonificação como de maldição, utilizando esse tipo de elemento, também utilizando questões de ervas. Bom, é importante ressaltar que dentro do nosso corpo nós representamos sim o elemento água, assim como nós representamos o elemento fogo, o elemento terra, o elemento do vento e o nosso espírito. Nós temos a terra em nossos ossos, nós temos a água em nosso sangue, na água que nós ingerimos, entende? Na água que faz parte do nosso corpo.
nós temos o vento dos nossos pulmões e o fogo que tem no nosso calor. No calor que nós temos que nos mantém vivos também. E, por final, o quinto elemento, que no caso é o nosso espírito. Aquele que é o mais importante, que de fato faz a gente ser a gente. Entende? Então, assim, essa é uma das várias representações dentro do elemento água. Bom, vou passar uma dica aqui para vocês, um exercício de como utilizar esse tipo de elemento, né? Um tipo de exemplo onde você pode utilizar o elemento água para fazer magia. Vou estar dando de uma maneira gratuita para que vocês saibam como é que dá para fazer. Bom, segue a dica aqui para que vocês podem utilizar. Basicamente, é um feitiço como se fosse de descarrego. É uma magia de descarrego, onde basicamente você vai abençoar uma água, onde você vai pegar basicamente uma tigela, um lugar, uma coisa grande, e você vai colocar água. Você pode utilizar água da lua, água que você abençoou com a lua, e logo depois você vai chegar e você vai abençoar esta água. Entendeu? Você vai fazer as suas orações, você vai fazer as suas proteções para que aquela água se torne santa, para que aquela água se torne sagrada. Você vai tirar algo de um uso normal para algo que é voltado para fazer coisas ritualísticas. Então, o que você vai fazer depois? Você vai pegar uma erva, você vai pegar ervas frescas, como, por exemplo, galhos de arruda, vai pegar alecrim, e aí você vai pegar, vai colocar dentro da tigela da água, e você vai tirar e você vai jogar em cada um dos cantos da sua casa, ou então do seu local de trabalho. Este feitiço é um feitiço simples para você conseguir benzer, né? Você vai abençoar, é como se fosse o que as benzedeiras fazem aqui no Brasil. Entende? Então, basicamente, você vai estar abençoando o local onde você está. Pode ser feito na sua casa, pode ser feito no seu quarto, pode ser em algum empreendimento novo que você tenha, pode ser numa casa nova que você vai comprar. Então, isso é uma forma de você abençoar o lugar onde você mora. Então, vocês conseguem perceber como a utilização da água dá para utilizar em vários tipos de práticas de magia, seja para tomar banhos energéticos utilizando a infusão das ervas, seja para fazer água floral, fazer poções, elixires, água da lua. Tá vendo como dá para fazer? Então, assim, é muito interessante esse tipo de prática mágica. Vocês já sabiam que existia? Ou então vocês estão conhecendo agora? Me contem nos comentários. Inclusive, já deixaram curtida nesse vídeo? Já se inscreveram? É muito importante que vocês se inscrevam para que vocês não percam nenhum vídeo que eu lançar aqui. Bom, mas voltando a falar um pouco desse livro, no qual eu mostrei para vocês, né, o livro que eu falei sobre essas práticas de magia, onde fala de fato sobre como se faz, aqui também tem falando sobre a questão de fontes de água, né, lugares que têm uma excedência de água, como por exemplo, rios, lagos, pântanos, lagoas, entendeu? Lugares assim. Aqui também fala sobre os tipos de águas que você pode utilizar. Então aqui pode estar falando principalmente sobre, tipo assim, você utilizar uma água limpa vinda de uma praia para você fazer feitiços de purificação, para você limpar os seus materiais do seu próprio altar, entendeu? Ou então você pode utilizar água suja para fazer feitiços onde há uma densidade de energia, ou então você utilizar água de pântano, né? Porque nos pântanos é o lugar onde possui animais peçonhentos que se escondem nas frestas esperando dar o bote. Então você pode utilizar esse conceito dessa água para você fazer feitiços de armadilha, feitiços de maldição. Só que assim, antes de fazer todo tipo de feitiço, é necessário você consultar no baralho algum oráculo que você tenha, se de fato o feitiço vai funcionar. Não adianta você acender uma vela, sendo que não vai funcionar. Entende? Então é necessária essa consulta com o baralho para ver se de fato o feitiço vai funcionar, se tem essa efetividade. Entende? Então para fazer o feitiço é todo um processo que demora, mas pode dar certo. Estudar o elemento da água também é perceber sobre como este líquido sagrado, ele faz parte do nosso corpo, como ele agrega na nossa vida. É interessante que vocês entendam sobre a forma como, espiritualmente falando, eles conseguem trazer essas bonificações. O elemento água em si é um elemento importante para principalmente remover as nossas questões que nós temos presas com alguma coisa que nos prende, alguma energia no qual nós estamos presas. A água, ela serve para liberar aquilo, entende? Muitas vezes nós estamos presos, às vezes, a muita questão de elementos, como, por exemplo, fogo. O fogo para queimar aquilo que não está mais agregando. O fogo para queimar tudo e trazer de novo.
Porém, a gente está muito ligado à questão desses elementos funcionando para apenas uma coisa em específico. E nós acabamos não percebendo sobre o potencial máximo de cada elemento. A água, ela também serve para purificar. A água, ela também serve para tirar cada uma das nossas sujeiras que estão dentro da nossa energia, para que, de fato, a nossa energia se torne, de fato, 100% limpa. Então, a gente tem que entender que cada um dos elementos eles tem o seu potencial, assim como qualquer um outro, entendeu? Um não é maior que outro, entende? A questão é que há uma diferença do que você prefere trabalhar. Agora, sobre a efetividade deles, bom, todos funcionam. Todos funcionam para todas as práticas, para todos os tipos de feitiços. Porém, é necessário que você saiba o jeito certo de fazer. A forma como você vai fazer é a maneira como você vai conseguir o sucesso da sua magia. Entende? Então, assim, é um elemento que também tem como você também meditar. É muito importante também fazer meditações na água, entendeu? Meditação perto de uma fonte de um rio, de uma lagoa. Fazer uma meditação em um lugar calmo, entendeu? Principalmente num lugar que seja uma lagoa, que seja calma. Aqui onde eu moro perto, tem uma lagoa, né? Aqui é um lugar onde tem bastante excedência de lugares, coisas naturais. Então aqui dá para fazer isso. Então dá para ter essas meditações, tirar essas energias que nos incomodam, entende? Então, se faz essa necessidade. Então, para que vocês entendam como um pequeno elemento que assim a gente às vezes vê como uma coisa do nosso dia a dia, é tão importante a tal ponto que consegue mudar a nossa energia por completo. E de fato, a água pode. Não é à toa que a gente utiliza os banhos energéticos. Os banhos no qual a gente faz infusão de ervas, onde a gente mistura ervas para conseguir aquele mesmo objetivo. E por que a gente consegue a efetivação, de fato, de tirar aquelas energias ruins utilizando o banho de ervas? Exatamente pelo conhecimento milenar. O conhecimento advindo das pessoas que vieram antes de nós. Então é necessário a gente ter esse respeito por quem veio antes. Entende? Mesmo que você consiga mudar a história, é necessário olhar o passado e ver a maneira como eles de fato conseguiram progredir a tal ponto que te deram um norte para você saber onde se localizar e onde se encontrar. Bom, essa é a reflexão que eu trago aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse é um vídeo muito interessante. Adorei fazer esse vídeo falando sobre essa prática mágica que eu adoro. O elemento água é um elemento que deve ser respeitado assim como o fogo, como a terra e como o ar. Entende? Então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham deixado a curtida nesse vídeo. Comentem o que vocês acham. Curtam esse vídeo. E até mais. Até o próximo vídeo. Caso vocês quiserem que eu continue falando ou dê algumas dicas de feitiços aqui nesse canal, só mandar nos comentários. Um beijo pra vocês e até depois.